Boas-vindas a mais uma imersão detalhada. Para quem tem aquela curiosidade insaciável sobre o funcionamento real, sabe, a mecânica mais íntima do corpo humano, a nossa exploração de hoje traz uma mudança de paradigma fantástica. Olá, e uma mudança que já estava mais do que na hora de acontecer, né? Com certeza. Bom, a gente tem em mãos hoje uma compilação simplesmente fascinante de anotações científicas, análises bioquímicas pesadas e dados laboratoriais sobre um verdadeiro mistério da biologia. Um tema que, historicamente, foi muito mal interpretado. Muito. E a nossa missão nesta análise é muito clara e direta. Nós vamos explorar essas evidências para responder com exatidão qual é a composição química dos fluidos liberados pelo corpo feminino durante o orgasmo. O que é um passo fundamental, porque, como a gente sabe, durante muito tempo, esse assunto foi tratado quase como uma lenda urbana. Sim, lenda urbana, ou então um debate puramente anedótico, tipo baseado só em relatos e achismos. Exato. E ler esses relatórios laboratoriais agora mostra como a ciência consegue pegar um fenômeno super complexo e traduzi-lo em dados estruturados. Mostrando uma realidade anatômica que a maioria das pessoas sequer imagina que existe. É excelente poder mergulhar nesses dados hoje, porque quando a gente deixa de lado as suposições e passa a observar a biologia através das lentes frias e precisas da bioquímica, A perspectiva muda completamente, né? muda de ponta cabeça. O grande ponto de inflexão dessas análises, tipo a descoberta que altera toda a nossa compreensão básica da anatomia pélvica, é que não estamos diante de um fenômeno singular. E esse é o grande momento eureka do material para quem está nos ouvindo. Sem dúvida, a bioquímica comprova por A mais B que não existe apenas um fluido padronizado. O corpo feminino apresenta duas categorias biológicas completamente distintas, Duas categorias operando de forma independente. operando através de mecanismos totalmente diferentes e gerando assinaturas químicas que não poderiam ser mais opostas entre si. Certo, vamos desvendar isso. Porque estabelecer essa divisão logo de cara é o que permite compreender toda a mecânica do processo, sabe? É a fundação para entender o resto dos dados. Isso. E quem acompanha essa nossa discussão e internaliza a existência dessas duas vias biológicas independentes, já compreende o corpo humano de uma forma muito mais sofisticada. É um salto de conhecimento enorme. Então, começando pela primeira categoria mapeada detalhadamente pelos estudos bioquímicos. Ela é classificada cientificamente como ejaculação feminina. O sistema 1, por assim dizer. O sistema 1. E o que imediatamente chama a atenção nos relatórios laboratoriais não é nem só a composição química logo de cara, mas as características físicas primárias desse fluido. A aparência visual dele. Sim, o visual e o volume. O volume reportado é incrivelmente baixo, tipo, medido na casa de pouquíssimos mililitros. E com uma consistência bem específica, né? Exato. Uma consistência que os dados descrevem como espessa, com uma coloração frequentemente leitosa. Essa observação sobre o volume e a textura é o ponto de partida ideal, porque na fisiologia, a aparência de uma secreção geralmente dita a sua função e a sua origem. Faz todo sentido, a forma segue a função. Sim, pensa bem, um fluido espesso, opaco, produzido em uma quantidade tão restrita, a gente está falando de uma fração minúscula de líquido, sabe? Alguns poucos mililitros. Isso é o clássico indicativo de uma secreção glandular altamente especializada, CART, mas de uma substância meticulosamente sintetizada. E a origem desse fluido específico reside em estruturas anatômicas conhecidas como glândulas de Skene. As glândulas de Skene. Elas formam o epicentro mecânico dessa primeira categoria biológica. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque lendo as notas anatômicas sobre essas glândulas, tem um detalhe de nomenclatura na literatura médica que é de cair o queixo. É uma definição que surpreende muita gente. Surpreende demais. Os pesquisadores e os textos científicos frequentemente se referem a essas glândulas de Skene como a próstata feminina. Um paralelo direto e muito contundente. E encontrar um paralelo anatômico tão direto assim, sabe, usando um termo que é universalmente associado à biologia masculina para descrever uma estrutura feminina,
Isso mostra o quanto o design do corpo humano compartilha uma arquitetura de base. Compartilha uma raiz evolutiva muito forte. E essa nomenclatura sugere que a composição química dessa secreção deve espelhar essa similaridade funcional. E espelha, né? A química exata dessa secreção confirma isso. Confirma de maneira indiscutível. Chamar as glândulas de Skinny de próstata feminina não é apenas uma convenção anatômica baseada só na localização. É uma definição validada pela química celular pura. O que eles encontram quando analisam o fluido? Quando os pesquisadores isolam esses poucos mililitros de fluido espesso e rodam os testes, o primeiro grande marcador biológico que aparece é o PSA. PSA. Trata-se do antígeno prostático específico. E o impacto de encontrar o PSA aqui é colossal. Porque a gente costuma ouvir falar de PSA só em exames de sangue masculinos. Exatamente. Na biologia clássica, essa é uma enzima quase exclusivamente debatida no contexto do sêmen e da saúde da próstata masculina. Então, ver o antígeno prostático específico encabeçando a lista de componentes de uma secreção feminina realmente reforça aquela ideia de um código biológico compartilhado. Sem dúvida. E o mapeamento das fontes não isola apenas o PSA, certo? Há um sequenciamento de outros componentes que fortalecem ainda mais esse perfil. Sim, logo na sequência, os relatórios apontam níveis significativos de uma segunda enzima-chave, a PAPEP. PAP, que seria? A fosfatase ácida prostática. Mais uma com o nome prostático. Temos, portanto, duas enzimas robustas, ambas carregando o termo prostático na sua definição laboratorial, atuando ativamente nessa secreção fluida feminina. A presença simultânea do PSA e do PAP define a assinatura primária desse fluido. O que essas enzimas fazem ali exatamente? Elas têm papéis catalíticos específicos. O corpo não gasta energia sintetizando cadeias proteicas complexas como essas sem um propósito fisiológico estruturado. É um trabalho metabólico muito intenso por parte das glândulas de Skene. É uma fábrica biológica operando em alta capacidade. E isso se alinha perfeitamente com os próximos itens da análise química que temos nas fontes. Os testes laboratoriais detalham a presença marcante de glicose e frutose nessa mesma secreção. Açúcares. E encontrar glicose e frutose nesse contexto exige uma leitura bem cuidadosa. Não é por acaso que eles estão lá. Não estamos falando de um mero traço de açúcar residual vagando pela corrente sanguínea que vazou sem querer. O corpo está ativamente secretando componentes de alto valor energético direto nesse fluido. Exato. É tipo uma fonte de energia natural do corpo, uma bebida energética em miniatura, se a gente puder fazer essa brincadeira. Isso demonstra um nível de especialização glandular impressionante. É um ambiente bioquímico extremamente rico e denso, né? Preparado para sustentar algum tipo de atividade biológica complexa. É uma entrega de energia purificada e muito bem direcionada. E a alocação dessa energia celular é a prova definitiva de que as glândulas de Skene são fábricas ativas. A frutose, em particular, é um marcador clássico de secreções reprodutivas em diversos mamíferos. Fazendo aquele paralelo com a biologia masculina de novo. Sim, perfeitamente. E para fechar esse perfil químico da primeira categoria com chave de ouro, a literatura aponta de forma categórica a presença de zinco. Zinco? O zinco é um mineral onipresente nas secreções prostáticas masculinas. Ele atua na estabilização de enzimas e na manutenção da integridade celular. Então, encontrar concentrações de zinco lado a lado com o PSA, o PAP, a glicose, a frutose, e tudo isso restrito a esse pequeno volume de líquido leitoso, estabelece um paralelo biológico irrefutável. A nomenclatura próstata feminina é, portanto, uma descrição quimicamente muito precisa. Essa primeira parte da nossa análise constrói uma imagem muito coesa e bem sofisticada. Temos um microambiente glandular operando a todo vapor, produzindo mililitros de um fluido denso carregado de enzimas, energia e minerais. O sistema 1 está perfeitamente mapeado. Sim, mas a grande premissa que a gente estabeleceu no início dessa imersão é o fato de que existem duas realidades operando paralelamente.
O que nos leva ao segundo cenário. Isso nos obriga a olhar para a segunda categoria delineada pela ciência. Há um contraste drástico quando as análises se voltam para o fenômeno amplamente conhecido como squirting, ou o jato de fluido. A mudança de paradigma físico aqui é extrema. Totalmente. Em vez de uma secreção espessa e escassa, os relatórios laboratoriais registram um evento caracterizado por um fluido totalmente transparente. Com uma viscosidade comparável à da água. E talvez o mais importante, liberado em um volume substancialmente maior. O que é fascinante aqui é o desafio que essa mudança de volume e aparência impõe aos pesquisadores. Pensa na logística do corpo. É muito mais líquido para dar conta. Exato. Um fluido transparente e abundante exige um mecanismo de produção e armazenamento totalmente diferente de uma pequena glândula especializada. E o que a bioquímica nos diz quando esse líquido é testado? Quando o material do jato passa pelos mesmos testes laboratoriais rigorosos que a gente aplicou ao Sistema 1, a espectrometria revela uma composição mista e altamente intrigante. Não é puramente uma coisa ou outra. A química mostra uma mistura. Uma mistura complexa. A primeira camada de descoberta identifica componentes inegavelmente urinários. Os dados mostram a presença de ureia, creatinina e ácido úrico. E é exatamente nesse ponto da leitura que o senso comum costuma tropeçar bonito, né? Assumindo uma conclusão precipitada. Ah, sim, as pessoas veem ureia e já fecham o livro. Exato. A simples menção de ureia e creatinina faz com que a interpretação popular crave que o fluido seja pura e simplesmente urina comum. Que é um erro de análise. No entanto, o rigor da bioquímica contida nas nossas notas exige uma interpretação muito mais profunda por parte de quem nos escuta. A química não se baseia apenas em quais substâncias estão presentes. E sim em qual é a proporção exata entre elas. A dose faz a substância, né? A questão da proporção é a espinha dorsal dessa descoberta. Os dados são muito categóricos ao afirmar que, embora a ureia, a creatinina e o ácido úrico estejam presentes no líquido do jato, as concentrações dessas moléculas são dramaticamente menores do que os níveis basais encontrados na urina fisiológica normal. Não estamos falando de uma oscilação leve. Não é uma pequena variação diária por ter bebido mais ou menos água. É uma queda de concentração tão acentuada que desqualifica o fluido de ser categorizado como urina padrão. É um ponto crucial. É um líquido que sofreu uma diluição severa ou uma alteração química profunda antes de ser expelido. É crucial que a nossa audiência visualize bem o impacto dessa diluição. Pensem em uma solução química forte que subitamente recebe uma infusão de outros compostos e solventes orgânicos. Uma excelente analogia. A estrutura original dos metabólitos, claro, ainda pode ser detectada pelos equipamentos de precisão. Mas a identidade funcional do fluido foi completamente transformada. Já não é mais a mesma coisa. Não tem a densidade química da urina, não tem o perfil concentrado de resíduos orgânicos. Trata-se de um composto modificado em tempo real pelo organismo. E essa modificação em tempo real é o que conduziu a ciência à última e mais surpreendente peça desse quebra-cabeça todo. O que causou essa diluição toda? Exato. Os pesquisadores precisavam entender o que estava causando essa diluição e o que mais compunha esse grande volume de líquido, além daquela base urinária fraca. E o que eles encontraram na análise microscópica dessa segunda categoria? Ao aprofundarem a busca, eles encontraram vestígios muito claros de PSA. PSA de novo? O mesmo antígeno prostático específico que domina a secreção espessa das glândulas de Skene aparece aqui disperso em meio a esse fluido abundante e transparente. Nossa, o reaparecimento do PSA aqui é uma daquelas reviravoltas biológicas que parecem saídas de um roteiro meticulosamente planejado. É a assinatura de que os sistemas estão se conversando. A enzima cruza a fronteira entre as duas categorias. E a implicação mecânica disso é monumental para o corpo. Porque se a gente tem um fluido volumoso contendo componentes urinários altamente diluídos e dentro desse mesmo fluido a gente encontra marcadores prostáticos exclusivos das glândulas locais, A matemática biológica só permite uma resposta. a única conclusão lógica apontada pela ciência é que ocorreu uma fusão. As secreções das glândulas de Skene estão, de alguma forma, sendo projetadas e misturadas ao líquido armazenado na bexiga antes que o jato seja finalmente expelido. Se conectarmos isso a um panorama maior,
O corpo humano revela uma dinâmica de engenharia hidráulica e química absolutamente incrível. A presença do PSA no líquido do jato serve como um verdadeiro rastreador biológico. O GPS químico. Ele prova que não existem sistemas isolados operando no vácuo no nosso corpo. O fenômeno do grande volume transparente é, na verdade, um composto híbrido. Uma mistura de fontes. Ele resulta da ação das glândulas de Skene liberando sua secreção densa, que então viaja, altera e se mistura ao conteúdo presente na bexiga. Essa fusão química interna dilui drasticamente a concentração de ureia e creatinina. Incorpora os antígenos prostáticos E gera um fluido final inteiramente novo e modificado pouco antes da expulsão. A sincronia necessária para que isso aconteça desafia nossa percepção comum da anatomia como algo estático, né? O corpo é puro movimento e adaptação. As peças do corpo estão interagindo de forma muito mais dinâmica do que os livros de biologia do colégio faziam a gente acreditar. Então, o que tudo isso significa na prática? Como a gente resume essa jornada? Isso. Depois de navegarmos por marcadores prostáticos, síntese de açúcares, diluições severas e misturas na bexiga, como consolidamos essa visão revolucionária que a ciência nos proporciona hoje, de forma simples para quem acompanha a gente? A consolidação desse conhecimento estabelece a dualidade da resposta fisiológica feminina de forma muito cristalina. A gente tem um sistema 1, classicamente chamado de ejaculação feminina. E ele é focado nas glândulas. É caracterizado pela produção autônoma e exclusiva das glândulas de Skene. Resulta em volumes mínimos, aspecto espesso ou leitoso e uma composição puramente glandular. É rica em PSA, PAP, glicose, frutose e zinco. É uma secreção energética e enzimática em seu estado mais denso e concentrado, sem qualquer interação com o trato urinário superior nesse momento isolado. E do outro lado do espectro, operando através de uma mecânica de fluidos completamente diferente, temos o sistema 2, o jato ou squirting. A característica marcante aí é o grande volume e a transparência. E a assinatura química revela sua natureza híbrida. É um fluido que utiliza componentes do trato urinário como base, sim, mas cujas concentrações de resíduos, como ureia e creatinina, foram fortemente diluídas. A mistura aconteceu e o fator de modificação final, o que altera a identidade profunda desse líquido, é o enriquecimento com os fluidos de Skene, que foi comprovado pelos vestígios do PSA. Uma verdadeira fusão que ocorre previamente no ambiente da bexiga. Essa clareza na distinção dos sistemas é, sem dúvida, o grande trunfo da análise bioquímica. E o estudo contínuo dessas fontes não serve apenas para preencher tabelas de dados em laboratórios de pesquisa. Com certeza tem um impacto real na forma como vemos a nós mesmos. Existe um valor profundo em compreender o próprio corpo de maneira puramente factual. Historicamente, a complexidade anatômica feminina foi muito simplificada ou então envolta em um denso nevoeiro de desinformação. Muito tabu, né? Muito tabu. Ao dissecar as moléculas de glicose e mapear a diluição exata da creatinina, a ciência afasta as suposições e o misticismo. Entender a incrível especialização dessas glândulas e a capacidade do corpo de formular compostos híbridos elevam nosso respeito pela biologia. Substituímos dúvidas socioculturais por fatos bioquímicos elegantes. Isso demonstra que a resposta fisiológica humana é incrivelmente sofisticada. Quando iluminamos as engrenagens do corpo com dados concretos, o desconhecido deixa de ser um tabu e se torna pura ciência palpável. Conhecimento é poder, afinal. Sempre. E toda essa constatação das nossas fontes de que o fluido glandular se funde ao líquido na bexiga antes da expulsão me faz refletir sobre algo ainda mais abrangente. Gostaria de deixar uma provocação para todo mundo que acompanha a nossa imersão de hoje continuar ponderando. Qual seria a reflexão? Pensem no tempo. Se essa mistura química complexa ocorre momentaneamente lá dentro, alterando as concentrações e criando um fluido totalmente novo instantes antes do evento físico, isso levanta uma questão formidável sobre a velocidade de comunicação do nosso sistema nervoso central. É uma engenharia de tempo incrivelmente rápida. Quão rápida?
milimétrica e dinâmica deve ser a sincronia interna entre a ativação das glândulas de Skene, os impulsos nervosos de alta excitação fisiológica e a resposta do sistema urinário para que essa mistura instantânea aconteça com tanta precisão. É quase imperceptível. O corpo parece reger um balé anatômico em tempo real, onde cada estrutura, válvula e glândula tem uma janela de milissegundos para operar em conjunto. Uma verdadeira coreografia interna de fluidos. Sim, e de comandos neurológicos que a ciência está apenas começando a decifrar, lembrando-nos da maravilhosa engenharia orgânica que carregamos. É um pensamento fascinante para encerrar. Agradeço demais a companhia de quem esteve conosco em mais esta exploração rigorosa do conhecimento. Mantenham o fascínio pelo que parece invisível, continuem questionando as certezas simplistas e nos encontramos na nossa próxima imersão detalhada.